Olá, bom dia, você que me assiste, Deus abençoe todo o teu dia no nome de Jesus. Temos a palavra de Deus para as nossas vidas hoje e o título é As 5 atitudes para o sucesso. As 5 atitudes para o sucesso. Vamos orar? Deus Santo, no nome de Jesus, obrigado por este momento, obrigado por falar conosco. Obrigado a Deus por essa pessoa que assiste o vídeo comigo agora. Eu peço ao Senhor, no nome de Jesus, que fale com ele, fale com os familiares dele. Abençoa-o, ó Deus, e abençoe. Se for uma senhora, uma jovem, ó Deus, do sexo feminino, também abençoe-a. No nome de Jesus. Cremos, ó Deus, que orando ao Senhor, todas as bênçãos são possíveis, porque nós cremos no poder que há no nome de Jesus. Assim nós oramos agradecidos e pedimos: fique conosco, Deus, seja conosco durante todo este dia e que a graça do Senhor esteja sobre as nossas vidas. E assim terminamos a nossa oração para a nossa meditação agora no nome de Jesus. Amém. É muito bom estar com você, né? É muito bom poder dividir com você a palavra do Senhor e eu quero exatamente dividir este assunto com você. As 5 atitudes para o sucesso. Né? Nós podemos ter sucesso? Claro que sim, Deus quer que tenhamos sucesso. Então, devemos ter essas atitudes e disso vamos falar hoje. Deuteronômio capítulo 31, o versículo 1, o 2 na parte A e o versículo 8, né, que diz assim: Em seguida, Moisés dirigiu estas palavras a todo o Israel. Versículo 2, a parte A diz assim: Tenho hoje 120 anos e já não posso conduzir-vos. Né? Uma palavra que parece que era uma despedida, não é? E o versículo 8 diz: O Senhor é quem vai adiante de ti. Ele será contigo, não te deixará, nem te desamparará. Não temas e nem te espantes. Palavras de Moisés, primeiro ao povo, o versículo 1 e o 2, e depois o versículo 7 e o 8, ele fala a Josué diretamente. Ele fala com o povo as 5 atitudes e fala com Josué repetindo as 5 atitudes que devemos ter. E o título é As 5 atitudes para o sucesso. Para se ter sucesso na vida, a primeira coisa é atitude, né? Não sei se você sabe, mas estudei que existe no avião, entre meus estudos, estudei que existe no avião uma peça também chamada atitude. E esta peça atitude é que determina o voo. Bom, os pilotos podem dizer se eu li certo, se eu estudei certo ou errado. E este voo é o seguinte, esta peça atitude que determina se o voo vai ser de subida, de reta ou de descida. Então diz que a atitude do avião segue este botão aí, que diz o seguinte: quando vai levantar voo, quando vai subir, o avião tem que estar na atitude do botão de atitude para cima. Então o bico dele sobe. Aí, quando ele já subiu o suficiente, né, o determinado, o permitido, e ele então vai pegar uma reta para dirigir-se ao destino, ele coloca então a atitude, o nariz, a ponta do avião, que outrora estava para cima, agora em linha reta. Entrando em linha reta, né, nessa atitude reta, ele vai até quase chegando ao destino. Mas quando ele está quase chegando ao destino, que ele está lá nas alturas, então aperta-se o botão da atitude para colocar o avião em descida, né? E aí então ele começa a descer, 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 e descendo ele prepara-se para pousar. O pouso de avião é semelhante ao pouso de uma águia. Ele desce, né? Primeiro ele botou a atitude para baixo, para descer, porque estava na altitude muito elevada, e desceu então, e agora ele vai pousar. Ele pousa, ele vai colocar as suas rodinhas lá embaixo, mas ele vai descendo vagarosamente com a atitude virada de novo, a ponta do avião, né, a frente dele, para cima, para que ele faça um pouso seguro e equilibrado e não gere uma catástrofe. Então, na nossa vida, precisamos entender
que tudo na vida começa-se com atitude. Nós temos o título, então, As 5 Atitudes para o Sucesso. Ali estava Moisés, então, e nós lemos o seguinte: em seguida, Moisés dirigiu estas palavras ao povo. Em seguida, o quê? Nós estamos em Deuteronômio, capítulo 31. Então, em seguida, o capítulo 30, quando ele fala da vida e o bem e da morte e as maldições. Ele tinha acabado de falar isso com o povo e dizendo ao povo: escolham a vida para viver. Ele deu o conselho dele, ele diz o que ele pensava e o que seria bom para o povo. Mas agora está o líder ali dizendo: hoje eu tenho 120 anos. Ele dizia isso ao povo. No dizer isso ao povo, dá-se a impressão quais foram os primeiros 40 anos de Moisés. Parecia que ele estava no bem bom, lá no palácio, mas não estava tão no bem bom, porque ele visitava o seu povo sofrendo. Ele via o seu povo sofrendo, ele tinha o seu coração no seu povo. E então os primeiros 40 anos de Moisés não foi tão feliz quanto a gente possa imaginar, porque ele via o seu próprio povo sofrendo. Moisés então mata o egípcio, vai para o deserto. Lá então ele, por bravura, por atitude, defendendo as filhas de Jetro, ele então entra depois para a família de Jetro e fica ali 40 anos preparando, ovelhas ali, cuidando de ovelhas, e Deus observando Moisés, a atitude de Moisés. E Deus ouvia o clamor do povo. E Moisés fica ali por 40 anos se preparando. Depois, aos 80, ele volta. Então Deus manda que ele volte ao Egito e diz ao faraó que te perseguia, que você tinha medo, morreu. Pode ir, vai lá falar com o atual faraó agora. E o que acontece é que eu vou usar você para libertar o povo. E então agora aos 80 a Bíblia diz que ele desce ao Egito para falar com o faraó. E agora ele diz que está com 120 anos. Então foram 40 no deserto cuidando do povo. Lindo é que Moisés, quando ele vai falar com o povo, ele diz: eu já não posso mais conduzi-los. Mas Moisés não está dizendo a sua incapacidade em continuar dirigindo o povo. Tem um fato que ele traz o assunto ali e ele diz o seguinte: eu não posso continuar porque eu cheguei no meu limite do que Deus permitiu que eu chegasse. Eu passaria se eu não tivesse errado. E no errar por causa de vocês, Deus diz que eu chegaria só até o Jordão. Mas eu insisti com Deus, isso está em Deuteronômio capítulo 3, acredito que o versículo 26, eu insisti com Deus e disse: Senhor, é a sua bondade. Ele faz um louvor tão grande a Deus, uma exaltação tão grande a Deus, pensando: agora eu vou comprar o coração dele e ele sim vai me deixar atravessar o Jordão. E Deus disse: basta, e não me fale mais disso. Deus o repreendeu duramente ali. Não me fale mais disso, Moisés. E então agora ele está ali dizendo: e agora eu tenho 120 anos. Não vou conduzi-los mais depois do Jordão. Mas Moisés começa a falar com eles e fala com eles de sucessos. Moisés fala: olha, o Deus que veio até aqui, que vos prometeu, ele sim continuará com vocês. E ele continuando com vocês, ele dará sucesso para vocês. Ele fará com que vocês cheguem à terra que ele prometeu. Ele acompanhará vocês, ele não desamparará vocês. E Moisés então começa a lembrar da caminhada em sucesso. Ele diz: olha, quando chegarem lá, quando atravessarem o Jordão, vocês então tenham a mesma atitude que tiveram aqui contra o rei de Gog e o rei Sihon. Vocês vão ter bravura, vocês vão partir para cima deles com os mesmos projetos. Os outros reis que estão do lado de lá, com os mesmos projetos usados do lado de cá. E Moisés, então, como um bom líder, motiva esse povo a lembrar a este povo: vocês agora são povo de Deus, e Deus é o Senhor de vocês, e Ele é interessado na vitória de vocês.
Moisés dá uma lista muito grande de motivação. Inclusive, ele diz: eu não vou, mas Deus irá com vocês. E a outra coisa, vocês não vão ficar sem liderança. Josué será o líder que Deus determinou para liderar vocês e para levar vocês a esta terra. E então, falando de tanta coisa, de que o povo tem que manter a mesma estratégia que Deus deu, né? Aí Moisés apresenta Josué a eles, então, e diz: aí está o líder que irá levar vocês. Então, Moisés diz a eles o seguinte: mas vocês, além de vocês atravessarem, essas atitudes têm que seguir vocês. Vocês não podem abrir mão dessas atitudes, dizia Moisés ao povo, né? Como se fosse, e era já, no seu terceiro discurso, a parte da despedida. Um líder digno, ele despede o povo com dignidade. Um líder que sabe por que foi chamado, ele despede o povo enaltecendo aquele que o chamou. E Moisés fez assim, ele enalteceu dizendo: Deus foi um grande Deus das nossas vidas. Ele tem nos abençoado, Ele tem nos mantido, Ele tem nos guardado, Ele tem nos dado a vitória e Ele continuará com vocês. Ele vai adiante de vós. Né? É engraçado que Deus não te mantém guardado só na retaguarda, não. Ele vai adiante desbaratando todos os seus inimigos, e os que ficaram para trás, ficaram para trás. Não precisa preocupar. Deus sabe do que está por vir, do que está entre e do que esteve atrás, porque os de atrás ele já destronou, ele já destruiu, ele já acabou com eles. Você está caminhando rumo à glória eterna. Assim dizia Moisés ao povo: vocês estão caminhando para concluir aquele projeto lindo que Deus começou. E o líder de vocês se chama Josué. Josué era o sujeito que estava aprendendo detalhes e mais detalhes com Moisés. Josué era um homem voltado para as coisas de Deus. Estava sendo preparado por um grande líder para saber como liderar. Você pode perceber que Josué não interferia nas coisas de Moisés. Josué nunca botou Moisés para baixo ou nunca desmereceu Moisés diante do povo. Muito pelo contrário, ele aprendia com o seu líder. E então Moisés, depois de falar sobre a grandeza de Deus, de dizer que Deus vai adiante deles e de dizer que Josué iria, atravessá-los, o Jordão, e que Josué estaria com eles ali na liderança, Moisés então fala das 5 atitudes que eles deveriam ter. E Moisés diz: esforçai-vos. Primeira atitude: esforçai-vos. Sem esforço vocês não chegam a lugar algum. Então coloque o melhor de vocês. Coloque o que vocês puderem colocar. As mesmas ferramentas e armas que vocês usaram até hoje. Coloque isso no esforço de vocês e vocês serão vencedores, vocês terão sucesso. A segunda atitude que Moisés fala com eles: tenham ânimo. Não tem jeito de ter esforço e não estar animado. Então Moisés fala com eles: tenham ânimo, animai-vos. Vocês estão indo para o melhor da terra. Vocês estão indo para o tesouro que Deus prometeu dar a vocês. Então, além de esforçar, tenham ânimo. E o terceiro que Moisés fala: temer somente a Deus, não temais a nada. Vocês saíram da escravidão e foram vencendo, deixando para trás o exército de Faraó, morrendo ele e seus soldados ali no mar. Então vocês estão marchando e marchando e marchando agora para o sucesso. Vocês derrotaram Amaleque, vocês derrotaram Sheom, vocês derrotaram Og. Todos que se levantaram contra vocês foram destruídos. Então não tenham medo de nada. Temei somente a Deus e mais nada. E vão adiante. E a quarta atitude que ele diz: não se espantem. Você pode ter o esforço. Você pode ter o ânimo. Você pode até temer a Deus. Mas se você se espantar,
o teu inimigo vai tirar proveito deste momento na tua vida e vai querer te destruir. Psicologicamente, quando um adversário se balança ou treme perto do outro, ele já começa a ser vencido, porque tremeu nas bases. Tem um ditado, tremeu nas bases. E quando as bases tremem, não há estrutura que fica de pé. A estrutura cai, tudo desaba se as bases tremerem. Então, a atitude 1, esforçai-vos. Atitude 2, animai-vos. Atitude 3, temer somente a Deus. O resto ele já te entregou nas mãos. E ele batalhará por você, se você temer a ele. E o quarto é não se espantar, pois Deus é quem mandou. Então eu vou agir, porque Deus disse que a vitória é minha. Eu vou agir, eu não vou me espantar. Não tem nada que vai abalar a minha estrutura, as minhas bases. Eu não tenho espanto, muito pelo contrário, eu não temo a espanto algum. Está no Salmo 91, que nós não deveremos temer esses espantos noturnos aí, né? Que anda aí na escuridão. Não, de forma alguma. O nosso Deus vê tudo como a luz do dia e nos faz, né, caminhar sem espantos. E o quinto, que é o maravilhoso, que é fé de que Deus está conosco. Mantenha a fé. Então Moisés estava dizendo ao povo, é o Senhor teu Deus que vai adiante de ti. Mas sabe o que é interessante? Moisés falou isso para o povo. Moisés fala então para o povo e vira para Josué e diz, Josué, diante do povo, você fará este povo entrar na terra prometida. Você atravessará o Jordão com eles e os fará entrar na terra prometida. Mas é engraçado que não só o povo precisa ter essas 5 atitudes, como o líder também precisa ter as 5 atitudes. E Moisés então sabe que Josué sempre esteve do lado dele. Agora Josué vai sozinho com Deus para liderar esse povo depois que Moisés for recolhido para Deus. E então Josué olha para ele com carinho e diz as mesmas coisas. Josué, esforçai-te, esforça-te, Josué. Segundo Josué, tenha ânimo, tenha bom ânimo. Josué, a característica do povo será a característica tua também. Você tem que ter esforço, você é líder. E eles vão olhar para você como um bom líder, esforçado e animado. Você vai partir para cima do inimigo com gozo, porque Deus já te garantiu a vitória. E ele fala a terceira e fala, Josué, tema a Deus, não tema nada, não tenha altura de exército ou não tenha poder bélico no exército, não tenha nada que possa causar em você temor. Tema somente a Deus e o resto Deus batalhará a tua batalha. O terceiro, não te espante. O quarto, não te espante, Josué. Nunca fique espantado. Espanto não convém a um líder. Espanto não convém a você. E a quinta que ele diz, Josué, mantenha a fé. Josué, quando eu estava lá no monte, Ur de um lado, Arão do outro, você teve fé. Mantenha a fé em Deus, Josué. É aquele mesmo Deus que te deu a vitória sobre os amalequitas. É o mesmo Deus que tem dado a vitória e deu a vitória sobre Sheom e sobre Og. Josué, Deus é o Deus da vitória. Mantenha a fé nele. Ah, que palavra linda de um líder, de um grande líder, digno para, então, o novo líder que estará na frente do povo. E você, meu irmão, e eu? Como tiramos proveito dessa situação? Como podemos adquirir riqueza desta circunstância aí que estava Moisés falando com o povo? A primeira coisa, para eu e você sermos vencedores, nós precisamos primeiro colocar os nossos esforços em dia. Eu estou esforçando o máximo que eu posso. Eu vou agir com esforço.
Segundo, eu estarei animado. Quando vier as circunstâncias, quando vier os obstáculos, quando vier os inimigos, eu estarei animado. Ele vai me encontrar animado, como Davi falou para Golias. Você está me dizendo que vai dar minha carne para as aves? Eu darei a tua carne, ó gigante, para as aves do céu, porque é o Senhor, meu Deus, o Deus de Israel, o Deus que você está afrontando, que está me entregando você e os filisteus nas minhas mãos. E você e eles servirão de carne para as aves do céu. Ânimo precisamos ter. Terceiro, eu não temo a nada que você diga, gigante. Eu temo a Deus. Ele é quem pode salvar a minha alma, salvar a minha vida e me livrar das tuas mãos. Olhe para o inimigo que te ataca e diga: eu não temo a você. Lembra de Sadraque, Mesaque e Abednego? Rei, o Senhor pode até nos jogar na fornalha de fogo, não tem problema. Mas Deus pode nos livrar das tuas mãos, ó rei. Mas se Ele não nos livrar, se Ele não quiser nos livrar, se Ele glorificar o seu nome com a nossa morte e o nosso sacrifício, rei, nem por isso vamos adorar a tua estátua, a tua imagem. De forma alguma nós vamos nos render. Isso é bravura, isso é posição de quem quer vencer e de quem teme somente a Deus. E o quarto é: não se espante, meu irmão, minha irmã, por nada. Não se espante por nada, porque Deus é quem te guarda. O Senhor é quem te guarda. O Senhor te guardará de todo mal. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, a tua permanência, onde quer que você esteja. É o Senhor é quem te guarda. E o quinto, fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Você quer agradar a Deus? Eu também quero. Então eu preciso ter fé. Não importa, nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem principados, nem força do presente ou do porvir, nem angústia, nem poderes ou qualquer outra criatura nos separará do amor de Deus. Então eu tenho fé que, ausente nesta vida, estarei presente com Ele. Eu estou caminhando para a vida eterna. Por um tempo estarei nesse mundo, mas um dia, como Moisés, eu vou dizer: cheguei no meu Jordão. Aqui está o limite de Deus para a minha vida. Então agora é só vida eterna e vida com Cristo Jesus. Você e eu poderemos ser vitoriosos em Cristo Jesus se guardarmos as 5 atitudes para o sucesso. A nossa vida é de sucesso. Não somos desse mundo e vamos morar com Cristo. Então o nosso sucesso está na glória eterna com Cristo Jesus. Que Deus abençoe você e família, no nome de Jesus. Ainda nos meus pijamas, buscando a Deus. Um grande abraço meu, Pastor Riva Martins. E até amanhã, se Deus quiser. Deus te abençoe e te guarde, em nome de Jesus.